Bom pessoal, olá a todos. Agora eu vou falar um pouco sobre o budismo. O budismo, eu sei um pouco da história, do fundador, que é Buda, porque eu já fiz aqui nesse canal um vídeo chamado Jesus antes de Jesus Buda, naquela sériezinha que eu fiz no canal. E um pouco que eu sei do budismo é por causa da Monja Coen. Eu acho que a maioria deve conhecer ela. Ela dá muita entrevista, participa de canais falando sobre budismo. Mas esse é o máximo que eu sei de budismo. Eu não sei tudo do budismo. Na verdade, o meu conhecimento acho que é até bem limitado acerca do budismo. Então eu vou falar a minha opinião só acerca do que eu sei, tá? O budismo começa com Siddhartha Gautama, aí ele se torna o Buda. Buda quer dizer o iluminado, ou seja, aquele que atingiu o Nirvana, conseguiu se iluminar espiritualmente. Agora, uma coisa que é interessante no budismo é que o budismo é uma religião não teísta. Por que não teísta? Porque Deus não é o foco do budismo, eles não têm essa concepção. Que nem a Monja Coen explicou, não quer dizer que os budistas sejam ateus, quer dizer que não é o foco da religião deles. Se Deus existe, se Deus não existe, isso é basicamente irrelevante. Porque o budismo, como filosofia, ele prega o autoconhecimento, a auto-melhora, a autossuperação, a elevação espiritual, até você tentar chegar ao mais próximo do Nirvana. Se você atingir esse tal Nirvana, você se torna um Buda, um ser iluminado. Então, basicamente, essa é a filosofia do budismo. O que coloca essa religião no grupo de uma religião não idólatra. Ou seja, você não tem que venerar uma divindade ou um ser para você ser especial, ou ser salvo, ou algo do tipo. Você só tem que se tornar uma pessoa melhor. O budismo, apesar disso, ele tem várias ramificações. Você vai ter budistas que creem em reencarnações, aos modos orientais, que é um pouco diferente do kardecismo aqui do Ocidente. E você vai ter budistas mais céticos também. Outros que praticam mais yoga, meditação. Então, apesar de ser uma religião não teísta, eles têm toda uma prática espiritual que difere eles, por exemplo, de ateus. Ou seja, eles não podem ser considerados ateus por isso. Porque apesar deles não acreditarem ou não ter essa concepção de uma divindade, mas eles têm muitas práticas espirituais, desde viagem astral até outras coisas, tá bom? Outra coisa interessante no budismo é que as pessoas pensam que o budismo é só uma filosofia de vida. É só uma filosofia lá de Buda. Não, mas como a Monja Coen explicou, o budismo ele tem todos os requisitos que definem o que é uma religião. Eles têm sacerdócio, eles têm uma liturgia, eles têm ritos, etc, etc, etc. São todos elementos que compõem uma religião. Então o budismo é sim uma religião e uma das maiores do mundo, também. Só na Índia, por exemplo, é mais de 1 bilhão de pessoas, onde deve ter aproximadamente, acho que de 200 a 300 milhões de budistas. O budismo como filosofia, como eu já mencionei aqui, eu acho o budismo extremamente sábio, que eles trazem muitas coisas filosóficas, pelo menos das frases de Buda, que eu sei, as que eu sei, muitas concepções filosóficas que eu acho sábio, eu acho até mais sábio do que outras religiões. Como, por exemplo, uma das máximas do budismo, o budismo fala que o desejo é a raiz de todos os males. E quando a gente vai filosofar assim na nossa vida prática, a gente vê que isso é verdade. Quantas pessoas não fazem besteiras por desejo? Quer seja um desejo sexual, quer seja um desejo material, quer seja alguma coisa ou outra. Então o budismo ensina que se você conseguir controlar e se livrar do desejo, você vai ter um pouco mais de paz na sua vida. O que eu gostei muito disso é porque quando eu comecei a estudar um pouco estoicismo, que é uma filosofia grega, o estoicismo fez muito bem para a minha vida. E quando eu comparo a visão estoica com essa frase do budismo, com essa concepção, começa a fazer um pouco de sentido. Não que seja a mesma coisa, tá, pessoal? São concepções diferentes. Mas é que o estoicismo fala que você não deve se preocupar com aquilo que você não pode mudar. Por exemplo, o Donald Trump vai ser reeleito presidente dos Estados Unidos. Eu não tenho que me preocupar com isso, que nada que eu fizer vai mudar. Então não tem por que eu gastar energia com isso. E o budismo fala algo parecido. Se você consegue controlar a sua ansiedade, seus desejos, suas coisas, você consegue se tornar uma pessoa melhor. Outra coisa que essa frase me chamou a atenção também, é que ela me lembra muito aquela frase da Bíblia, de Tiago, que fala assim, de Paulo, perdão. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que o amor ao dinheiro também é um tipo de desejo. A pessoa deseja tanto dinheiro que a pessoa rouba, mata, se prostitui, faz coisa errada pelo desejo, pelo amor ao dinheiro. Então essa, vamos dizer, não sei se a abnegação seria uma boa palavra, mas esse conformismo, acho que seria um ideal, o conformismo que o budismo prega, de você não ter o desejo, ou pelo menos você controlar o seu desejo, eu acho isso muito sábio. Porque nós, como seres humanos, nós somos animais primatas, irracionais. E a gente faz muita besteira por desejo, em todo sentido. Quer seja no amor, de desejo material, quer seja uma coisa, outra. Infelizmente a nossa natureza é assim. Outras frases sábias de Buda, como por exemplo, Buda dizia, por exemplo, para não juntar tesouros na terra, mas no céu. Isso eu mostrei naquele vídeo, que é parecido com a frase de Jesus. Que ele quer dizer que o desapego material também é uma coisa boa. E quanto mais você se apega às coisas materiais, mais você demora para atingir a espiritualidade.
que aliás matéria e espírito deveriam ser coisas opostas, né, antagônicas. Mas infelizmente, né, algumas religiões por aí, aqui no Brasil, elas pregam coisas espirituais, mas não abrem mão das coisas materiais, né? É uma pena. Outras coisas que eu gosto do budismo, deixa eu ver uma outra frase interessante do budismo. Deixa eu ver, eu já falei do desapego, da iluminação, de meditar também, né, para você poder manter o equilíbrio. O lado zen do budismo eu acho ótimo também, que os budistas eles tentam manter a calma, tentam manter um autocontrole, isso também eu acho muito legal na religião budista. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar do budismo. Vida após a morte, eu acho que a maioria dos budistas são reencarnacionistas. Tanto que o próprio Buda, né, eles acreditam que Buda vai reencarnar várias vezes, né? Ou um tipo de reencarnação algumas vezes, né? Que sempre que surge alguém iluminado, eles chamam de Buda. Eu não sei se todos acreditam que é uma reencarnação do Buda, ou se eles acreditam que é um novo Buda, uma pessoa que atingiu uma nova iluminação, né? Uma pessoa que se tornou iluminada, atingiu o Nirvana. E a história de Buda é isso, é alguém que nasceu um príncipe rico, se desapegou dos bens materiais, acabou andando com os pobres e acabou atingindo a iluminação através da meditação e de vencer os seus desejos. Inclusive a tentação de Buda, que é muito parecida com a de Cristo, né? Buda ficou 40 dias embaixo de uma árvore sendo tentado por um demônio chamado Mara, onde Mara ofereceu prazeres para Buda. E ele conseguiu resistir a essas tentações, que é basicamente isso que o budismo tenta ensinar para as pessoas. Ou seja, você vencer os seus desejos, as suas tentações, suas paixões carnais, para você se tornar uma pessoa mais evoluída espiritualmente. E o budismo, por esse lado deles, de não ter um dogma de veneração, de idolatria, essas coisas, faz com que eles consigam conviver bem com outras crenças de outras religiões. Que nem eu falei naquele vídeo do judaísmo, né? Quando você tem uma religião que você condiciona tudo a uma pessoa, como o cristianismo, isso aumenta um pouco mais a intolerância. Porque um cristão, por exemplo, se ele tiver um vizinho que é macumbeiro, na visão daquele cristão, aquele vizinho já vai para o inferno. Porque ele cultua demônios, ele é macumbeiro, não sei o quê. E as concepções que os pastores pregam para eles. Já um budista não, se um budista tiver um vizinho pai de santo, ele vai falar, para mim não afeta em nada a minha vida. Seja pai de santo. Cultue o que você quiser. Então essas religiões que são mais filosóficas, como o judaísmo ou o budismo, eu acho mais sábias nesse ponto. E acho muito mais... elas transformam as pessoas em pessoas melhores nesses pontos. Aquela frase de Buda que eu já usei aqui no canal também eu gosto muito, né? Que Buda fala assim, a nossa luta não é entre o bem e o mal, é entre o conhecimento e a ignorância. Que o budismo também bate muito nessa tecla de conhecimento, estudo. Enquanto as nossas religiões aqui ocidentais cristãs ficam batendo em inimigos imaginários, demônios, diabos, coisas que nem existem, o budismo não. O que o Buda falou é, a nossa luta não é contra seres que não existem, seres espirituais. Nossa luta é contra a ignorância. Que quanto mais você atinge conhecimento, mais você se liberta. Lembra até aquela frase da Bíblia, né, que os bolsonaristas gostam, né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando você estuda e você tem conhecimento, você começa a perder medo, medo do diabo, medo disso, medo de inferno, medo daquilo. Você começa a deixar de ser manipulado por pastores picaretas que querem seu dinheiro, seu dízimo, não sei o que, você tem que dar o seu tudo. O conhecimento é libertador. Por isso que eu gosto muito dessa frase aí do Buda. E por fim eu vou terminar esse vídeo falando de uma citação do Dalai Lama, que eu também achei muito sábio. O Dalai Lama falou assim uma vez, quando perguntaram para ele, qual religião é a melhor? Ele respondeu assim, a que te torna uma pessoa melhor. Ou seja, você não precisa ser budista para ser uma pessoa melhor ou atingir um alto grau de espiritualidade, tá? Enfim, eu não sei muito sobre o budismo, mas eu admiro muito pela sabedoria e respeito. Se tiver algum budista aí, algum adepto que quiser comentar, participar, eu queria até fazer algumas lives, pessoal, com pessoas dessas religiões que eu tenho comentado. Porque o meu canal, como eu já falei aqui, é analisando as escrituras, né? Não religiões. Ultimamente eu fiz essa listinha aqui só para dar um pouco a minha opinião sobre as religiões. Mas eu não tenho propriedade de causa, né? Eu não sou adepto dessas religiões para falar profundamente sobre o que elas pregam de verdade, qual é o entendimento, quais as concepções. Então se alguém uma hora quiser participar aí, quer seja um espírita, um judeu, um católico, um pai de santo, um budista, se alguém quiser participar e falar um pouco da sua religião, comenta aí nos comentários que a gente marca um dia uma livezinha rapidinho, tá bom? Então é isso, pessoal, obrigado aí por terem assistido, espero que tenham gostado, espero que vocês vençam seus desejos, tá bom? E atinjam a iluminação. Quem não der like no vídeo não vai ser iluminado, tá? Paz a todos.